Olá pessoal, você já deve saber que aqui no canal nós temos uma nova série que é Teologia em 5 minutos. De um modo sucinto, de um modo breve, nós apresentamos grandes nomes da teologia para você, apresentamos grandes temas da teologia também de uma maneira compacta, e uma outra vertente desse nosso novo quadro é apresentar sinteticamente partes e livros da Bíblia. Agora, você sabe que para assistir às aulas com mais detalhes, aulas completas, aulas que a gente passa com calma, tranquilidade para aproveitar o máximo possível do conteúdo sobre os livros da Bíblia, todo domingo ao meio-dia nós temos a Escola Dominical Online, a EBD Online. E cada domingo nós analisamos com mais calma e detalhes um dos livros da Bíblia. Todos os vídeos, desde o Gênesis até os profetas, né? E a gente continua fazendo a cada domingo, estão disponíveis no canal. Depois vai lá assistir e assista com calma. Hoje eu vou falar brevemente sobre o Pentateuco, essa primeira parte de livros do texto bíblico, né? Que na escritura do Antigo Testamento era uma das partes principais. Na escritura judaica é chamada de Torá, que são os livros da lei, os 5 primeiros livros que compõem os textos da lei, que quando há a tradução da Bíblia hebraica, do hebraico para o grego, que é a chamada Septuaginta, esses livros ganham o nome de Pentateuco, que é um nome que origina do idioma grego, né? Ou seja, os 5 primeiros livros da lei. Torá, Pentateuco, nós estamos falando da mesma coisa. A Bíblia hebraica usa Torá, a Bíblia traduzida para o grego e posteriormente a Bíblia cristã chamará de Pentateuco, mas ambos dizem respeito aos mesmos livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, os 5 livros fundantes da religiosidade de Israel e que tradicionalmente são atribuídas as suas autorias a Moisés. Mas a pesquisa bíblica já sabe, não é opinião, não é ideia, é conhecimento, é constatação de que Moisés não foi o autor do Pentateuco. Não precisa se escandalizar, não. Isso aí já é ponto pacífico entre os pesquisadores e, na verdade, entre os judeus também. Nunca se teve a certeza de que tenha sido Moisés. Era uma questão tradicional. Ou seja, quando não se sabe quem é o autor, a autoria é atribuída para o personagem principal daquela passagem. No caso do Pentateuco, o personagem principal é Moisés, como vai acontecer com a nomenclatura de vários outros livros, principalmente do Antigo Testamento. O Pentateuco é uma coletânea de livros importantíssimos que nós aprendemos episódios e narrativas fundantes da religião de Israel, que mostra bastante do caráter do Deus a quem essa religiosidade vai se relacionar. É um texto que posteriormente será também importante para a primeira comunidade de cristãos, né, que surge na história. Você precisa saber, sem se esquecer, que a primeira comunidade de cristãos era quase toda ela de origem judaica e que tem a Torá, que tem esses 5 primeiros livros e a escritura judaica em alta conta e transmite para o cristianismo boa parte desses valores, boa parte desses ensinamentos. O Gênesis fala sobre a cosmogonia do ponto de vista da religião de Israel. O Êxodo é a relação desse Deus, a relação de livramento entre aquele povo de Israel com o Deus libertador apresentado lá no Êxodo. O Levítico é um livro em que vai fazer uma série de organizações jurídicas e principalmente religiosas, com leis religiosas, com leis de santidade. O Números é um recenseamento, é um levantamento da população que compõe
aquela nação naquele momento inicial. E o Deuteronômio é uma segunda versão daquela lei, uma versão mais moderna, podemos dizer assim, e é inclusive o texto que é encontrado lá na Reforma de Josias, quando fala lá no livro de Reis, que ele achou, o escrivão encontrou o livro da lei do Senhor. Aquele livro já era uma versão do que nós conhecemos de Deuteronômio, que Deuteronômio também é, assim como os outros nomes, uma tradução do hebraico para o grego na chamada Septuaginta. Se você quiser conhecer com detalhes os conteúdos dos livros do Pentateuco, é óbvio, você vai precisar ler esses textos, né? E se você quiser também saber o que a pesquisa bíblica tem a falar sobre esses textos e não se tornar apenas um papagaio que repete o que algumas pessoas falam por aí afora, mas que vai adquirir conhecimento e se inteirar sobre o que essa pesquisa está falando, está produzindo, aí, é claro, você precisa ler, e eu vou deixar para você uma dica de um livro espetacular, um livro que eu li rapidamente, de tão interessante e envolvente que é a sua leitura, de uma das maiores autoridades sobre o Pentateuco na Idade Contemporânea, que é esse livro aqui, ó, Introdução ao Pentateuco, Jean-Louis Ska, uma coleção bíblica espetacular que você precisa conhecer e precisa fazer essa leitura. Esse livro aqui vai mostrar para você muito sobre o que a pesquisa tem falado sobre o Pentateuco. Não perca e, é claro, estude com seriedade, aprofunde seu conhecimento, e fazendo boas leituras é uma maneira segura de fazer esse processo. Um grande abraço, deixe seu like, compartilhe o conteúdo, que em breve a gente vai voltar com mais vídeos neste canal. Tchau, tchau.